Salve, turma boa! Semana de 9 a 16 de outubro, aí tivemos um descanso ontem, dia dos professores, parabéns para todos nós, né? E vamos lá para mais uma aula de atualidade semanal, tá? Com temas nacionais e internacionais. Você que é assinante do Vencendo Concursos já entendeu o espírito que é esse trabalho, né? Mas eu vejo que essa semana, a semana passada e as duas últimas semanas, as pessoas, pelo menos no canal do YouTube, diminuiu um pouco a visibilidade da aula. Eu entendo que talvez não tenha muita relação com o seu concurso ou não tenha atualidades no concurso que você está prestando, mas atualidade é uma disciplina que é irmã de redação, é a maior irmã da redação, ela é a maior irmã da interpretação de texto. Então, é importante estar acompanhando, porque a gente fala de administração pública, a gente vai tangenciando várias outras disciplinas. Então, se você está assistindo essa aula e não assistiu a anterior, arranja um tempinho aí, eu sei que está puxado para todo mundo nesse final de ano, mas tenta pelo menos assistir metade da aula num dia, outra metade no outro, e aproveita a promoção dos livros de questões de atualidades, que eu acho que vão aí te ajudar demais, né? Ah, mas é muito extenso. Mas você vai perceber que você consegue matar 20, 30 questões em menos de uma hora, tá? Então, até 40 questões você mata em uma hora, ali vendo 40 temas diferentes que vão ajudar você a gabaritar atualidades, junto com as aulas e com a assinatura. Se você não é assinante, dá um pause para ler a notícia toda, tá? Essa aula tem uma dinâmica diferente, na hora que chegar lá eu mostro para vocês. Vamos lá então. Deixa eu ficar pequenininho aqui. Eu sempre sugiro que você me siga no Instagram, porque eu sempre coloco notícias que eu acho relevantes. Essa semana não coloquei muita, porque para nós e para o Brasil inteiro ficou essa questão da Enel e da chuva aí, que é uma coisa muito específica da cidade de São Paulo. Eu gravo o Brasil todo, né? Então nós aqui de São Paulo dominamos muito bem esse problema, porque todos somos afetados, direto ou indiretamente, por essa queda de energia, né? Então eu não cacifei tanta notícia, mas eu procuro, tá, pessoal, no Instagram, ajudá-los também, colocando notícias e de onde eu tiro, geralmente do G1, porque ela é mais didática para vocês. E para adquirir os livros é só entrar em contato pelo meu WhatsApp. Eu não formo grupos, eu não patrocino, eu não gosto disso, de patrocinar minhas aulas. Eu sou daquele que é o trabalho de formiguinha. Então, é para quem está me acompanhando mesmo, enfim, aí você entra em contato, mostra o edital, eu indico quais, eu tenho 4 livros e vou terminar o 5º livro só de temas de 2024, tá? Os 4 abordam aí de janeiro a setembro. Querendo os 4, eu faço, cada exemplar é R$25, que eu não mudo há 2 anos o preço, dá um trabalho enorme. Hoje eu consigo fazer uma questão, né? Então entre em contato pelo WhatsApp, não se preocupe, porque não é para ficar recebendo mensagem depois. A gente faz ali, eu te mando um PDF, você manda um Pix, tá tudo feito. Você não vai receber mensagens minhas depois, pode ficar tranquilo. Eu não sou esse tipo chato que fica pentelhando você pelo WhatsApp, tá? Semana de 9 a 16 de outubro de 2024, vamos lá começar por notícias de Brasil. Olha, eu entendi que em certos momentos de atualidades é preciso que a gente também aborde temas que são de conhecimentos gerais, né? E o Círio de Nazaré, que é sem dúvida a maior procissão do Brasil, está aqui contando a historinha como surgiu. Mais de 2 milhões de pessoas no Pará, reconhecido pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico, e também pelo Patrimônio da Humanidade, da Unesco, tem mais de 2 séculos de existência. E tomou as ruas de Belém e até o mar também no domingo, dia 13, né?
Tudo aconteceu, né, segundo o historiador das religiões, Márcio Neco, a maior procissão católica do Brasil, a maior procissão mariana do mundo em devoção à figura de Maria. Os historiadores apontam o ano de 1700 como o ano do achado, da aparição da imagem de Nossa Senhora. Assim como também lá no Rio Paraíba apareceu a imagem achada, pescadores acharam a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Segundo a tradição, um pescador chamado Plácido encontrou a santa à beira de um rio em Belém. Por 2 vezes ele teria levado a imagem para casa, mas no dia seguinte ela voltava misteriosamente para o mesmo lugar onde foi achada. Cultura popular. Plácido então construiu um local na pequena, uma capela, né, na área conhecida como Largo de Nazaré. Explica que o público se dirigia até aquela pequena capela para levar seus votos, seus pedidos, né? Fazer seus agradecimentos e orações. E a partir de então, são 14 procissões ao longo do mês de outubro. Nessa que você está vendo aí, que é a maior procissão em devoção a Maria do mundo. Então é importante conhecer que fica em Belém, no Pará, que tem uma corda que as pessoas vão agarradas a ela. É uma celebração cultural brasileira e mundial. E é importante saber um pouco da história dela, porque eles podem sim vir com conhecimentos gerais sobre esse tipo de coisa. E foi agora dessa semana. Olha, também aí um babado, né? A tal da lista suja do trabalho escravo, que incluiu o cantor Leonardo. O documento cita empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão, ou seja, péssimas condições de moradia, baixíssimos salários, o que ele ganha ele devolve para o patrão, condições insalubres de trabalho. Isto é uma lista publicada pelo Ministério do Trabalho em abril e outubro, e para dar visibilidade e fiscalização do governo, porque geralmente esse tipo de coisa acontece no campo, tá? Então, o nome dos empregadores são só adicionados ao cadastro após a conclusão do processo administrativo. Criado em 2004, ela teve alguns impasses ali, sua divulgação chegou a ser suspensa, mas o Supremo determinou que ela que seja publicada, até para que os auditores fiscais do trabalho fiscalizem as condições de um país que foi o último país do Ocidente a manter a escravidão. Então, como alguém vai parar na lista suja? Auditores realizam constantemente ações fiscais, que podem contar com a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, entre outras forças. Quando durante essas ações são encontrados trabalhadores em condições análogas à escravidão, um auto de infração é lavrado. Cada auto de infração gera um processo administrativo, no qual as irregularidades são apuradas, e parece que o cantor Leonardo pagou uma indenização. Não acredito que ele, de espírito, às vezes é o próprio, contrata alguém para administrar, esse alguém é que comete o delito, né? E aí essas pessoas são incluídas nessa lista suja, que quer dizer o seguinte: a todo momento ali vai passar um fiscal para analisar as condições. E sempre sai com mais de 100 ao longo do Brasil todo, empregadores nessa lista, tá? Ela é divulgada em abril e outubro. Importante até porque quando você é trabalhador, se você é convidado por um desses empregadores, obviamente sou eu, jamais iria trabalhar, né, nessas empresas, né? Então tá aí o que é a famosa lista suja do trabalho análogo à escravidão. Não é uma escravidão, é análogo, né? Porque a escravidão pressupõe a compra e venda de pessoas, e nesse caso não é a compra e venda, são as condições de trabalho. Olha, o IBGE soltou na última quinta-feira um dado sobre previsão. Tudo que é do IBGE, turma boa, as provas adoram, porque é uma radiografia do nosso país, porque ele é o órgão estatístico encarregado disso. Portanto,
olha o que ele analisou como tendência para a população brasileira. Até 2070, nós estamos em 2024, quase 50 anos, né? Mulheres continuarão vivendo mais do que os homens, mais vantagem diminuirá, aponta IBGE. Projeções mostram que a diferença cairá de 6 anos para 4 anos. A população idosa representará mais de 1/3 dos brasileiros em 2070. Então, o que é importante dessa informação? É saber que a expectativa de vida está aumentando. E a pesquisa registrou em 2023 que a expectativa média para os homens era de 73 anos e para as mulheres 79, uma diferença de 6 anos, né? Que vai cair. Então, vai chegar a 81 para os homens e 86 para as mulheres. Por que as mulheres vivem mais do que os homens? Essa diferença não é exclusividade do Brasil. A média de expectativa ao nascer da população mundial era de 78 anos, para mulheres e 70 para homens, né? Nós, 75 anos. Nós ainda estamos abaixo, né? Quais são o que explicam essas discrepâncias? Fatores biológicos, como resistência e suscetibilidade a determinada doença, a procura por médico, o homem não vai no médico, paralisação de exames preventivos e até comportamento social. Na Rússia, por exemplo, o alcoolismo é um dos maiores causadores de óbitos no país, sendo os homens os maiores vítimas da doença. No Brasil também tem impacto significativo. Alta de homicídio, acidente de trânsito, atingem mais os homens. Então, só para você ter uma ideia, o dado do Anuário Brasileiro de Segurança, 91% das mortes violentas vitimaram homens, né? Mas nós temos aqui nas nossas aulas sempre falado também da violência contra a mulher, que infelizmente ainda perdura no Brasil. O que eu fiz para ajudar vocês que já assistiram aulas minhas do censo e tal, e que eu analisei dados? Eu trouxe uma espécie de uma revisão, tá? Que está nesse próximo slide aqui, ó. Ainda sobre o envelhecimento da população. Os dados divulgados na quinta-feira passada trouxeram projeções, mostram que em 2046, os 60 a mais, não estou entre eles, estou nos 60 a menos, vão ser a maior fatia populacional do país, chegando a 28%. Em 2070, esse percentual subirá para 37,8%, ou seja, 1 em cada 3 brasileiros será idoso. Portanto, temos que nos preparar para isso. Pessoal, eu coloquei em verde e considera cada linha, eu não vou ler, porque tudo isso eu já trabalhei quando eu gravei uma aula sobre o censo. Mas eu fiz questão de trazer aqui uma revisão do censo, né, com os dados que foram publicados lá o ano passado, né, que foram em junho do ano passado. Já atualizando, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, 1,3 identifico como quilombolas, o número de indígenas cresceu para 1,7 milhão, pela primeira vez 11 milhões, o Brasil tem mais templos religiosos que hospitais e escolas juntos. Após 50 anos o termo favela voltou a ser usado no censo. Então, o que está em verde aí é uma revisão que eu deixei porque como o censo pode ser usado a qualquer momento nos próximos 10 anos, eu trouxe didaticamente aqui um levantamento dos principais dados que o censo apontou sobre o Brasil em junho do ano passado. Mas nada implica que eles possam usar, porque eles entendem que se tiver lá no seu edital situação da população no Brasil, olha, os dados do censo que vão predominar, a menos que haja uma nova rodada de pesquisas, e eles como fizeram com a população. No censo deu 2003, 203 milhões. Esse ano já atualizaram para 210 milhões de brasileiros, tá? Cuidado com esse dado aí, que pode ser uma pegadinha. Então tá aí, o material está em verde, exatamente para significar que é algo que é uma revisão, né? Para vocês terem
lembranças sobre os dados do censo. Mas a notícia da semana é aquela projeção da idade aí. Turma, o que eu fiz? Como eu tenho muito assunto para discutir no âmbito internacional, porque é sempre aquela maldita coisa, quando pegam um assunto que foi esse apagão em São Paulo e pegam um assunto como eleição, eu fico carente naquele momento de ter notícias, até porque um congresso parado, né, a gente não tem muitas novidades como nas outras aulas, que tem muitos mais temas, né? Pode observar que eu crio até o tema de manchetes, que são aquelas rápidas notícias que te ajudam muito, porque é uma coletânea de dados. Eu não fiz assim porque eu vou ter que me dedicar muito a questões internacionais aí nesta aula, tá? E já entro aqui então no mundo, né? Gente, olha que coisa, nós que somos funcionários públicos concursados, né? É esquisitíssimo, né? É o governo de extrema direita do seu Javier Milei que culpa o Estado por tudo. O governo fará teste de idoneidade com 40 mil funcionários públicos. Reprovados serão demitidos. A avaliação será obrigatória para todos os trabalhadores com contratos previstos para vencer em 31 de dezembro, anunciou o porta-voz da presidência. A medida é anunciada em meio ao enxugamento do Estado pela gestão de Javier Milei. Então, na quinta-feira, a assinatura de contratos é uma prática habitual no setor público argentino. Há funcionários permanentes e outros com acordos renovados todo fim de ano. E agora ele quer demitir. Já tirou dinheiro da ciência, há uma fuga de cientistas lá na Argentina, universidade sem grana, e agora os serviços públicos, ao que parece também, ficarão deficitários. O problema do serviço público não é muito funcionário, pessoal, é a discrepância de altos salários para alguns cargos, inclusive, no caso do Brasil, do judiciário, né? E dos militares que acabam recebendo a aposentadoria integral. Então, ele vem chamando de motosserra essa atitude, um encolhimento do Estado, eliminação do Ministério das Mulheres, rebaixamento da paz da educação para o Estado de secretaria, enfim, é Milei sendo Milei no tratamento com o Estado argentino, que vive uma grave crise, todos nós sabemos. E a ideia dele enxugar a máquina é ter mais dinheiro para pagar suas dívidas com o mercado internacional, já que a Argentina está devendo muito. Agora, 40 mil, né? Eu acho imaginar que essa perseguição é um certo preconceito aqui na América ao funcionário público. E eu confesso que cada vez mais trabalhando no mundo público, eu vejo, sim, pessoas que a gente chama né, preguiçosas, tal, mas é 1 em 50, e isso existe na iniciativa privada também, né? E não há, a gente não, eu vou passar no concurso para me encostar. Isto eu não acredito que muitos saibam que vão trabalhar muito, dependendo do cargo, se for na saúde, na educação, na segurança, serão muito cobrados e trabalharão bem mais do que no setor privado. Isso eu posso garantir a vocês. Tá? Então, aí uma decisão da Argentina. Bom, hoje, inclusive, deixa eu dizer, olha, os americanos, os Estados Unidos mandou um recado, falou, olha, Israel, se nos próximos 30 dias você não permitir que a ajuda humanitária chegue até a faixa de Gaza, nós vamos cortar o envio de armas. Porque Israel continua atacando, mesmo com 90% da faixa de Gaza destruindo, agora está concentrando os seus embates mais no Líbano, no Hezbollah, né? Eu sempre vou bater nessa tecla, o Hezbollah, o grupo extremista, mas que está dentro do Estado, governa o Líbano, o Hamas é na faixa de Gaza,
que foi ele quem começou o atrito. A última aula eu fiz um apanhado de um ano da guerra, por isso ela é muito importante, né? E nos livros eu tenho muitas questões sobre isso, porque vão despencar nas provas, assim como mudanças climáticas e tal. Ó, não falei de mudanças climáticas nessa aula, hein? A não ser essa coisa da chuva em São Paulo que deixou 2 milhões de pessoas sem luz e fora os prejuízos. Então Israel reconhece ataque à base das forças de paz da ONU no Líbano. O mundo inteiro levou... porque, bom, se está em força de paz na ONU, né, chama Unifil, no sul do país, ela está lá para mediar o conflito. E FDI, né, que é a Força de Defesa de Israel, afirmaram na sexta-feira que seus soldados identificaram uma ameaça imediata contra eles e responderam com fogo contra a ameaça. Hora antes do incidente, instruíram as pessoas da Unifil a entrar em espaço protegido e permanecer lá. E aí, eles são soldados de paz, eles não podem sair de onde eles estão. E acabou que tanques se moveram em direção à ONU e acabaram aí atingindo e ferindo soldados de paz. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção para essa notícia é como Israel está deliberadamente agindo com extrema violência contra até mesmo membros de organizações da paz. Isso é um absurdo, como dizia um jargão de um jornalista aí, o Boris Casoy, né? E ao ponto de eles reconhecerem. Então, uma guerra sem medidas, né? Uma guerra sem limites, eu definiria. E cada vez que tem um capítulo bem exótico da guerra, que continua os ataques, tal, assim como na Ucrânia, aliás, os americanos prometeram mais de 200 milhões de dólares hoje ao Zelensky, que anunciou que tem um plano da vitória, mas que era sigiloso, né? Só para citar a guerra da Ucrânia, em que pé que está, continua os ataques sendo trocados pelos dois lados, Ucrânia e Rússia, e ele falou hoje que tem um plano da vitória, mas não detalhou. Mas um capítulo exótico, né? Porque um país atacar a força de paz da ONU, o embaixador, a França, por exemplo, chamou o embaixador israelense em Paris para falar sobre o assunto. Repercutiu muito mal. Olha, eu fiquei de falar do Milton, né, o furacão. Aliás, uma coisa interessante, para vocês saberem, me perguntaram, professor, por que tem nome de pessoas, né? E vão alternando homens e mulheres e tal. Porque eles entendem que quando dão nome ao furacão é mais fácil de comunicar à população o risco dele. Antes eles davam números e era muito fácil de criar informação errada. Com o nome de pessoas passou a ter maior confiança na transmissão da comunicação das autoridades. Qual foi o estrago do Milton? Ele foi menor do que o Helene, né? Porque, como eu disse já, o Milton ele tangenciou aí a Flórida e o Helene entrou por dentro dos Estados Unidos. Mas os números são estarrecedores, né? Ele chegou à categoria 1, derrubou árvores, expostas, 16 pessoas morreram, enquanto o outro 200, né? Mais de 3 milhões de pessoas sem energia. Imagina um furacão, deixa 3 milhões. Uma ventania, como nós não estamos preparados, mesmo aqui no Brasil. Um furacão, considerado, né, com 160 quilômetros, deixou 3 milhões sem energia, que uma tempestade grande em São Paulo deixou 2 milhões. Mas olha o quanto vai custar para as seguradoras lá nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia do impacto do furacão. Seguradoras americanas devem gastar 30 vezes mais que brasileiras no Rio Grande do Sul. Perdas asseguradas por furacão Milton devem superar 30 bi no Rio Grande do Sul. Pedidos de indenizações vão a 1 bilhão de dólares, né? No Rio Grande do Sul. Então, estimou que deixou entre 30 e 50 bilhões, né, não se sabe ainda,
em perdas. O dano se soma à tragédia humanitária com 16 mortes até a sexta-feira e 30 vezes mais do que as seguradoras vão pagar aqui no Brasil. Óbvio que os Estados Unidos têm um sistema de seguro muito mais evoluído que o nosso povo não tem dinheiro para pagar seguro, justamente porque a população, isso que foi atingida geralmente é a mais pobre, e aí não tem sequer dinheiro para... E até vi que muitos produtores estão abandonando as suas áreas produtivas lá no sul por conta... E olha, outra notícia também, deixa eu molhar o bico aqui. O Brasil não está na onda, como é que se fala? Nos locais onde passam furacões. Mas como nós já tivemos 2 anos em seguida, no sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ciclones bem pesados, as mudanças climáticas, ambientalistas estão dizendo que o Brasil pode entrar no circuito dos furacões. Circuito é a palavra. Tá? Tudo isso é estimativa, eu não faço previsão, eu conto o que aconteceu, mas é importante saber que, dado os ciclones que ocorreram o ano passado e esse ano no sul do Brasil, esse tipo de fenômeno climático devastador pode virar frequente aqui. E nós não temos estrutura nenhuma para enfrentar esse tipo de problema, turma. Imagina o desastre. Mas aí um balanço do Milton, que a gente ficou vendo a questão de 15 dias, muitos alertas, milhões de americanos se deslocando internamente com receio. Mas o Helene foi pior, tá? Essa época de furacão não acabou, ela vai até dezembro aí, então que não venha mais nenhum furacão lá para o povo americano, porque é um prejuízo e algo assustador. Olha o governo da Itália fazendo algo que a União Europeia não fez até agora. Itália dá início a projeto polêmico, virou até uma questão do outro livro, é assim que eu faço, tá? Questões. Eu pego essas notícias e transformo em questões depois. Aí você treina, que você assiste a aula, adquire o livro e treina e nunca mais esquece, que é o tipo de questão de prova. Então vamos ler com calma. Itália dá início a projeto polêmico e envia grupo de imigrantes à Albânia. Navio com 16 imigrantes deixou a costa italiana e já chegou na Albânia. Tá? O governo de Giorgia Meloni, que é uma primeira-ministra de extrema-direita, construiu 2 centros de recepção na Albânia, que é um país europeu. Né? O primeiro acordo desse tipo envolvendo uma nação da União Europeia desviando migrantes para um país não pertencente à União Europeia, a Albânia não faz parte, em um esforço para impedir chegadas irregulares. Isso foi uma fonte que foi revelada à BBC, diz que esses 10 eram de Bangladesh e 6 do Egito, ambos países considerados seguros pela Itália. A Itália diz que apenas homens não vulneráveis vindo de países classificados como seguros serão enviados. Atualmente há 21 dessas nações na lista italiana. No ano passado, 58 mil migrantes chegaram à Itália, de apenas 4 delas, Bangladesh, Egito, Costa do Marfim e Tunísia. Ou seja, a Europa, que eu sempre digo, explorou a África ao longo de séculos, agora não quer receber migrantes e existe um acordo para que haja um acolhimento desses migrantes que fogem de países aí, né? Olha, os termos do acordo, até 36 mil migrantes podem ser despachados para a nação da região dos Balcãs a cada ano, tá? Desde que venham da lista de países seguros. Olha, o país é seguro, mas a pessoa, enfim, é uma pessoa vulnerável. A Albânia não é um país com condições de gerar emprego e riqueza, é um país pobre da Europa, para acolher essa gente. Então, essa extrema-direita agindo com um profundo, digamos, preconceito em relação aos migrantes que lá chegam.
E é o primeiro país da União Europeia a fazer isso, mandar a gente de volta para um outro país. Tá? Então, muita atenção a essa notícia, porque é a cara de uma questão de prova de atualidade. Para quem está me acompanhando há mais tempo, tal, já adquiri os livros, é isso que eu transformo em questão para te ajudar a memorizar, não só através da aula, mas também como questão comentada de concurso público, inédita, porque eu pego a notícia, eu boto na minha aula e eu crio a questão nos modelos de questões de concursos. Bom, ainda sobre o Líbano, agora o ataque que Israel está fazendo contra o Hezbollah, a seguinte notícia. ONU diz que 25% do Líbano está sob ordem de retirada impostas por Israel. A Acnur, que é a agência de refugiados, destaca a gama de refugiados que são obrigados a se deslocar em meio à escalada da guerra entre Israel e Hezbollah. Deixa eu contar uma história interessante. Mataram também o líder, porque existe um outro grupo chamado Jihad Islâmico, que é extremista, que fica na Cisjordânia. Eles mataram o líder também. Eu estava vendo um especialista sobre guerra, olha que coisa interessante. O Hezbollah deixou de usar celular porque era fácil de rastrear a informação chamada Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel. E deram um passo atrás na tecnologia, usando os pagers, que eram coisas dos anos 80, que é onde vai mensagem escrita, e o walkie-talkie, aquele radinho que segurança usa em show. E eles explodiram. Aí você fala, bom, Israel já estava com uma certa inteligência, sabia que por ali trocava notícia, podia, quem sabe, conseguir infiltrar. Mas sabe qual foi a conclusão que Israel chegou? Ora, se eles não, os líderes e os homens do Hezbollah não têm mais como se comunicar, nem por pager, nem por walkie-talkie, eles vão ter que se reunir pessoalmente. Se reunindo pessoalmente, o Serviço de Inteligência de Israel rastreava, foi lá e bombardeou e matou os principais líderes do Hezbollah lá no Líbano. Hezbollah esse que, incentivado pelo Irã, está ajudando o Hamas na luta contra Israel e que só faz aumentar o número de violência, o número de mortes violentas no Oriente Médio. Então, a ONU avisou na uma notícia que foi da terça-feira, 15/10, né, ontem, destacaram o alto preço que os libaneses estão pagando à medida que Israel intensifica a sua campanha para derrotar o Hezbollah. Mas é aquela história, que eu dei até um exemplo numa sala de aula de concurso. Querem me matar, eu estou na sala de aula, mandam uma bomba, matam todos os alunos. Me matam, mas matam os alunos também. Né? Então, 1/4 do país está se deslocando. Os ataques israelenses mataram pelo menos 2.000 pessoas, 2.300 no último ano, e mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas dentro do Líbano. Quando você se desloca dentro do país, você cria um problema para você. Imagina você ter que sair às pressas da sua casa, do seu trabalho, deixando tudo para trás. Em especial, o pessoal do sul do Líbano que faz fronteira com Israel. Sempre é importante ter um mapa, né? Cerca de 50 israelenses eram soldados, foram mortos, de acordo com Israel. Mas você veja sempre a diferença de morte, né? Morrem soldados israelenses também, mas numa proporção muito inferior aos locais onde Israel ataca. Só para deixar vocês dentro do cenário da guerra. Olha, a China batendo recorde de aviões de guerra voaram perto de Taiwan, que a China considera uma província rebelde, porque adota o capitalismo e tem um governo próprio. Fizeram um exercício militar ontem. Nunca um exercício nesse porte. Ora, então, quando se faz exercício militar, é para amedrontar, é sim para treinar uma possível invasão a Taiwan. Sempre lembrando que Taiwan é uma ilha daqueles que não aceitaram, formada por chineses que não aceitaram a Revolução Chinesa de 49, perdão, e que
a China reivindica e os americanos dão apoio a Taiwan, aumentando a tensão entre Estados Unidos e China. Isso no âmbito comercial, porque Taiwan é a maior produtora de chips do mundo. Então, todo mundo tem interesse em Taiwan. Não quer dizer que a China vai invadir Taiwan, mas se invadir não será nenhuma surpresa, porque eles estão treinando esta invasão, né, com exercícios militares. Então você está entendendo por que eu, né, nessa aula, tinha tanta coisa internacional para falar, tive que retirar as manchetes. Porque olha esta notícia que vem agora, para a gente entender o mundão que estamos vivendo e como tem relação com tudo isso. E é interessante para a gente, eu quero que você tenha essa leitura do mundo, porque isso facilita na leitura de um texto, na interpretação de uma questão, né, para entender o que a gente chama de geopolítica mundial. De que lado está um, de que lado está outro. Rússia e China fortalecem laços militares em reunião em Pequim. Ministro da Defesa russa fala em conversas substanciais, lógico que não vão revelar, para a cooperação entre os países, né? Essa reportagem é bem interessante, que é uma análise, né? Ambos têm criticado os esforços dos Estados Unidos para expandir sua influência na Ásia. Vemos que temos pontos de vista comuns, uma avaliação comum da situação e entendimento comum sobre o que precisamos fazer juntos, afirmou Belousov. Em maio de 2024, os líderes da Rússia, Putin e Xi Jinping, prometeram uma nova era da parceria entre as nações, posicionando-se contra os Estados Unidos. No caso da Rússia, a briga é porque os Estados Unidos ajudam a Ucrânia. No caso da China, é porque os Estados Unidos ajudam Taiwan. E também na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, a aproximação da Rússia e da China cada vez sendo mais celebrada. E isso colocando, não é uma guerra fria, não é um confronto direto, mas é um mundo dividido, um mundo multipolar, que a gente chama, diferente do mundo bipolar, que era o da Guerra Fria, mas alinhando duas potências, e a China é uma potência em emergência, né? E a Rússia é a maior potência em ogivas nucleares. Então, é mostrar para vocês como é que estão o desenho mundial de alianças e parcerias, né? É por isso que a gente pega essas reportagens. E isso aconteceu, uma reunião agora, nessa semana. A Rússia apoia a China em questões relacionadas à Ásia, criticando o objetivo dos Estados Unidos de expandir sua influência. E lá, como eu falei, a situação em torno de Taiwan está a última frase. E eu disse que a Rússia não sentiu tanto as sanções impostas pelo Ocidente, porque a China passou a comprar produtos russos em grande quantidade, mais barato. Então a gente tem que, você vê, como eu comecei a falar do Círio de Nazaré, às vezes nas aulas de atualidade nós temos que contextualizar o mundo, né? Como é que está o jogo de braços aí das disputas internacionais. Estamos chegando perto do nosso final, não sai daí. Olha, essa é uma capa que eu faço só para divulgar aqui e para que vocês saibam quais são os períodos em que eu abordo as questões de atualidades, né? É um trabalho pessoal meu, não é do Vencendo, então o coordenador Cristiano me autoriza a divulgar, por isso que tem que entrar em contato pelo meu WhatsApp pessoal, se você tiver interesse, né, nesses livros com questões comentadas. Eu arredondei para o número 100, né, porque é o que eu consigo fazer pelo menos a cada 2 meses. Aí. Agora o último, como você vê, começa dia 15 de dezembro, o livro 17. Então são 15 dias só do ano passado. Mas tem janeiro e fevereiro. Foi fevereiro, março e abril, né?
18, o outro abril, maio, junho e saí em julho. E o último foi que eu soltei o mês passado, julho, com temas de julho, agosto até setembro. Eles deram 2 meses certinho. Comecei a fazer o 21, mas eu quero concluí-lo no final do ano, talvez ele até tenha 120 questões. Para quem tem concurso ainda esse ano e começo do ano que vem, esses livros de questões são fundamentais e vão te ajudar muito. É só entrar em contato pelo meu WhatsApp que eu deixo aqui e tenho certeza que vai completar na sua formação e preparação para uma disciplina tão inesperada, né? Manda uma mensagem que eu ajudo você a interpretar o seu edital, indicar qual livro, compra um por mês, né, para não pesar, porque a vida de concurseiro é uma vida sofrida. Quando eu chego nesse slide aqui, para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, é para que você conheça o canal do Vencendo Concurso, siga o Vencendo Concurso no Instagram, porque sempre também lá o nosso coordenador anuncia um edital que saiu, às vezes você não sabe, numa cidade próxima à sua, e que você pode fazer a assinatura premium e vai ter um belo desconto, principalmente quando sai o edital. O Cris é bem assim, saiu o edital de um concurso, ele naqueles primeiros 15 dias, se você compra bem baratinho. E eu sei porque eu gravo para muitas cidades, para muitas disciplinas, né? Então, porque ele foca muito no conteúdo, não só, né? Por exemplo, vou gravar correio, conhecimentos gerais que não tem nada a ver com atualidades, tenham chamado a atenção aí das pessoas, tá? Esta é a aula da semana de 9 a 16 de outubro. Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Divulguem o nosso trabalho, dá um like, curte, porque isso é importante para a gente conseguir alimentar bastante visibilidade para poder produzir mais vídeos para vocês e não para quem quer ganhar dinheiro, é para poder divulgar, que vocês conheçam o trabalho que é único. Ninguém faz esse trabalho de ter aula semanal. Eu conheço os maiores cursos e eles cobram por essas aulas. O Vencendo não cobra. É uma forma de divulgar o curso com uma disciplina que permeia todas as outras, tá? Um forte abraço, o meu carinho a todas e todos aí. Até a próxima aula. Obrigado. Tchau, tchau.